Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e comigo hoje Fabiana Sparrenberger. Oiê! E Daniela Minello. O jogo tem como parceiros Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você, e Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. O tema de hoje, sugestão de Fabiana Sparrenberger. Reforma íntima, a melhoria nossa do dia a dia. O que você está tentando transformar em você? Olha, isso é pauta para... Acho que rende um programa só disso. Várias edições. Toda semana podia falar disso. Gente, eu não sei vocês, mas para mim, essa coisa do... Eu venho falando aqui do mindfulness e de tu viver o aqui e o agora é a grande revolução da minha vida. E para ti, Fábio? Eu sugeri esse tema, gurias, é um livro que eu estou lendo, Reforma Íntima Sem Martírios. Porque teve uma certa passagem, lá até esqueci de trazer o livro aqui, mas eu me lembro bem porque que sugeri o tema. Tem uma certa passagem que eu me dei conta do quanto a gente, quando busca se transformar, quando a gente busca se livrar de alguma característica que a gente tem, que todos têm, não adianta negar que a gente não é orgulhoso, que a gente não é egoísta, já tenho falado outras vezes aqui. Se não fôssemos, não estaríamos todos aqui nesse mundinho, já estaríamos em outro mundo superior. E como a gente, às vezes, se equivoca ao tentar fazer essa transformação. E no livro ele traz o porquê que isso acontece. Citando... fazendo uma comparação quando a gente tem uma doença física, tá? Quando a gente tem uma doença física, sei lá, tem alguma coisa no pé, alguma coisa que exige um procedimento, uma cirurgia, que exige uma medicação, o que a gente faz? Vamos fazer de conta que é no pé, tá? O que a gente faz? A gente tenta com medicação, cirurgia, procedimentos, enfim, reharmonizar aquele pé com o resto do corpo. Quando a gente tenta uma transformação no nosso ser, o que a gente costuma fazer, gurias? A gente tenta tenta extirpar aquela característica da nossa personalidade. Então, hoje, Fabiana decidiu que a partir de hoje não terá mais inveja. Então, eu tento expulsar esse troço de dentro de mim de qualquer forma. E o que o autor fala? Que a gente precisa primeiro aceitar que a gente tem essas imperfeições, acolher essas imperfeições. Olha, eu usei um verbo muito interessante, conquistar as nossas imperfeições, conquistá-las, para a partir disso começar a lidar, a partir disso começar a trabalhar que aquela característica que tu não gosta, tu vai continuar tendo por um monte de tempo, nessa encarnação com certeza tu não vai conseguir te livrar dela, acho muito difícil quem consiga, a não ser que sejam seres bem mais superiores do que nós, acolher aquela imperfeição, aceitar que nós temos, e tentar, isso para mim foi um grande ensinamento, e tentar reharmonizar todo o nosso ser, aceitando que ainda somos assim, enxergando isso no nosso dia a dia, o quanto repercute na nossa rotina, nas nossas decisões, e a partir disso tentarem assim, domar essas imperfeições, reharmonizar o nosso ser, sabendo que nós temos aquela característica e que nós vamos com o tempo, e vai ser um passinho de cada vez, não tem essa de, a partir de hoje vou ficar boazinha. Não existe, é um passinho de cada vez, assim como é a nossa evolução. Então eu achei muito interessante essa comparação. Quando a gente tem uma doença física, a gente quando está com algum problema no pé, a gente não decepa o pé. A gente tenta, com medicação, com várias técnicas, reharmonizar aquele pé para que tudo funcione normalmente. E com as nossas e com o nosso ser espiritual, emocional, enfim, a gente não faz a mesma coisa. A gente tenta, a gente mesmo se boicota, porque já não vai dar certo. Se a gente tentar, não, vou dormir de um jeito e vou acordar do outro, isso não vai funcionar. É um passinho de cada vez no entendimento que a gente vai, no nosso calcanhar de Aquiles, e eu tenho vários, a gente ainda vai errar por muito e muito tempo. E o que me parece é que todo mundo quer que isso seja o mais rápido possível. Porém, não tem paciência nem consigo, imagina com os problemas dos outros.
E aí o convívio fica talvez até impossível, né? Pelo menos até que alguém tenha uma iluminação assim, bom, vamos ser mais tolerantes, né? Eu achei fantástico esse tema, reforma íntima. Aliás, é uma coisa que a gente, não sei, acho que sem querer acaba fazendo todos os dias. E recebi uma aula aqui agora da Fábio, fiquei assim, viajei bastante nas que a gente não se dá conta, né? Nas tuas colocações. E é uma coisa assim que a gente tenta todos os dias, né? Nós como seres humanos, uma vez me perguntaram assim, qual é o sentido de viver, né? A gente todos os dias acorda, trabalha, come, volta para casa, dorme. Eu digo, mas é justamente a gente tentar encontrar essas brechas de sentido para a gente não ficar no piloto automático. E quando que a gente se permite, né, fazer uma reforma íntima se nós estamos no piloto automático? Só quando a gente adoece. E quando o corpo adoece, a gente refaz o nosso jeito de pensar, a gente revaloriza situações simples da vida, a gente revaloriza a vida. Então, às vezes, é preciso a gente levar alguns sustos, né, no nosso cotidiano para a gente repensar. Mas que bom se a gente conseguisse ter essa consciência sem precisar, por exemplo, adoecer, sem precisar passar por traumas, sem precisar passar por situações que nos tiram o chão. E o que é essa reforma íntima, né? Eu gosto de pensar que reforma íntima é uma coisa que a gente faz desde a hora que tu nasce, porque todos os dias a gente erra, a gente tem a opção de se arrepender ou continuar no erro, a gente tem a opção de pedir perdão para as pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente da gente pedir perdão para a gente mesmo, né? Porque a gente se automutila mentalmente, fisicamente, sem perceber. E o que é essa reforma íntima, se não a gente ter consciência sobre as nossas ações? Eu costumo pensar muito... Tem 4 perguntas que, para quem é formador de professores, né, fica se fazendo o tempo inteiro e questiona esses alunos, que é o que você faz, por que você faz, para quê e para quais finalidades, né? Para quem que você faz? E se a gente, em todas as nossas ações, conseguíssemos ter essa clareza, né, de antes de cometer determinados erros, a gente conseguiria ter essa reforma o tempo inteiro, porque nós estamos... esses dias eu estava refletindo sobre, né, a gente recebe um título no ensino superior, a gente se forma, mas na verdade a gente ali recebe algo simbólico para te habilitar para o trabalho, seja bacharelado ou licenciatura plena, mas nós estamos nos formando e nos reformando todos os dias, né? E o que é essa reforma íntima, se não a gente tentar lavar a casinha interna, né? Eu gosto muito de pensar na simbologia do banho. Os nossos dias são muito pesados, a gente absorve, eu pelo menos, eu tenho uma facilidade de absorver a energia dos outros. E em que momento que eu consigo extravasar isso? Eu não posso bater em ninguém, eu não posso brigar, quer dizer... Não posso, no meu juízo, eu não devo agredir nem verbalmente, eu sou uma pessoa que eu não devolvo agressão. E se alguém me falar alguma coisa, agressão verbal, né, e física nem se fala, né? Mas aí que momento que a gente tem para se retroalimentar? E eu fico pensando, o banho para mim, sendo simbólico, é como se vem algo de cima, algo superior a mim, que me limpa e me reconstrói todos os dias. Então, eu faço muita questão mesmo, inverno e verão, de tomar muitos banhos. 2 ou 3 banhos, porque eu coloquei na minha cabeça que, simbolicamente, aquilo lava a minha alma e o meu corpo. Então, essa reforma íntima, para mim, é uma opção de vida. Tem pessoas que não tentam, que acham que são perfeitas, né, vamos dizer assim, nas suas ações, acabam sendo birrentas, né, e acabam sendo pessoas difíceis de convívio, difícil acessar aquela pessoa. E eu sou uma que eu acabo desistindo de acessar sentimento de algumas pessoas na fala, né? No convívio, porque a gente se afeta, né? Quando porque a gente lida. Porque às vezes a pessoa não quer, né, Dani? A pessoa não quer. E a gente precisa respeitar quando a pessoa não quer se ajudar. E ok. Por que para nós, a gente é tão orgulhoso ainda que a gente não consegue conceber isso? Poxa, mas eu tô ali, tô tentando ajudar, tô trazendo aquela questão que é uma questão difícil para a pessoa ouvir, que quase ninguém fala, mas eu vou ali e falo, porque eu quero que a pessoa fique melhor, que a pessoa melhore, mas a pessoa não quer. E eu fiquei curiosa, vamos ver, Fernandinho, quanto tempo temos? Minutos? 3 minutinhos para o próximo bloco, mas eu acho que ainda dá tempo neste. A Dani falou sobre como ela faz o banho, um ritual de limpeza ou de, né, esvaziamento assim, dessas energias dos outros e dessa reforma seguir, né? Como é que tu faz, Fábio? Algum processo, algum passo a passo na tua vida?
Eu tenho algumas práticas aí que me ajudam muito, né? Oração, antes de acordar, quer dizer, acordo, faço a oração, primeira coisa. Vou dormir, primeira oração. Basicamente eu queria durante o dia, Dani, ter mais momentos que a gente sabe que a oração não é aquela coisa decorada. A oração é conexão e ela pode ser na hora que tu não tem alguma resposta e que tu precisa de uma ajuda, tu pedir, Deus, me ajuda agora, né? E a gente não faz isso no nosso dia a dia. Mas eu acho que a terapia ajuda. Eu anoto questões assim que quando eu não me saio como eu gostaria. E a gente, com o tempo, quando vai se conhecendo, a gente vai vendo, depois que tu falou que tu errou na hora vem, errei de novo. Ai, tropecei de novo no mesmo lugar, tropecei de novo, já achei que estava melhor. Na hora vem, né? E eu acho que, assim, a evolução, a gente também precisa entender que a evolução, às vezes, não é não fazer mais, mas é o se dar conta. Isso é do processo. Perfeito. Evolução é processual. Então, que bom que eu já me dou conta. Logo depois que eu errei, e logo depois que eu errei, eu posso, poxa, me desculpa, não, acho que me passei, não era isso que eu quis dizer, não me entenda mal. E a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente, nesse perfeccionismo que a gente se impõe, a gente fica de cara com a gente e fica pensando, poxa, mas eu não vou melhorar nunca nisso. A gente precisa entender que o se dar conta, que cair a ficha, mesmo depois do que tu fez, o que tu não queria mais fazer, é do processo. E isso também é evolução. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, mas já fica aqui um gancho para este próximo bloco. A Fabiana falou sobre dar nome às coisas. Basicamente isso, né? Identificar o problema e depois você partir para alguma estratégia para melhorar. Isso acho que está presente em várias outras discussões, de vários outros temas e problemas. Dar nome, reconhecer a situação, dar nome a ela, e aí você encontrar um método para começar a desenvolver uma solução. Mas não sai daí, nós já voltamos. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Dui Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Dui Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica,
preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com este tema que hoje é profundo e rende muitas edições, não só hoje, provavelmente vai voltar. Reforma íntima, a melhoria nossa do dia a dia. Você está tentando transformar alguma coisa em você? O que é? A Fabiana deixou aqui um gancho sobre que nós vamos desenvolver melhor e dar mais exemplos, que é identificar as coisas, reconhecer o que eu preciso mudar e como é que eu vou fazer para mudar. Gostei que a Dani também trouxe aí, não digo um passo a passo, mas uma série de fatores que estão presentes na vida de quem ensina, quem vai ensinar, né? Então, o que eu estou ensinando para quem, né? Com que objetivos, que mais, na Dani? verdade, meninas, assim, e as pessoas que estão nos escutando, né, e assistindo, claro, quando a gente trabalha com a questão do viés comportamental, né, e o corpo é comportamento, né, é a mente que vai lá e determina a ação e vice-versa. A gente tem que ter ampliado essa questão da consciência, né, do que eu falo, e uma das coisas, assim, que a gente tem que pensar claramente é que a palavra é uma ação. E o que eu gero nos outros ou em mim quando eu vou lá e vou proferir, quando eu falo determinadas coisas. Tudo tem consequência, né? Então, ao mesmo tempo, assim, que eu faço alguma coisa e tem consequência, o que eu falo também tem consequência. Então, a gente responsabilizar os outros é a partir daquela responsabilização que tu já tens consciência na tua vida. E de tu pensar assim, que as pessoas que convivem contigo, os animais que convivem contigo, o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente familiar, tudo isso gera consequências aquilo que tu fala e aquilo que tu faz. E como é que é esse teu comportamento? Então, a gente tentar responsabilizar as pessoas sobre toda e qualquer ação física ou mental é o primeiro passo para uma reforma íntima, porque eu não tenho o direito de chegar simplesmente, por mais que eu pense determinada coisa sobre uma pessoa, e não ter o crivo do juízo para eu não magoar ou não ofender as pessoas. Então, para mim, essa consciência é o primeiro passo para a gente ter qualquer possibilidade de reforma íntima. Então, o que eu falo assim, desde, por exemplo, a solicitação de uma escrita. A escrita é a tua expressão. Se eu não me fizer entender pela minha escrita, e eu não falo uma escrita perfeita, né, um futuro professor, uma escrita legível, uma organização da tua vida. Isso tudo tem relação. E eu ficava pensando como é que eu faço também quando tem pessoas que não fazem essa reforma íntima e que me afetam. Eu faço música para essas pessoas. Ai, mas tu já eu mando a mensagem. Vou falar o que acontece. Eu tenho um grupo. Preocupada porque todas nós temos músicas. Uma música foi feita para nós. Mas não, assim como eu faço homenagem, eu também vou lá e quando eu vejo, tem um ponto fraquinho aqui que eu vou transformar em bom humor, em música, e a pessoa entenderá a mensagem. Os meus colegas do grupo veterana lá do CPF Pé do Sul, aliás, um grande beijo, amo conviver com vocês e dançar. Eles se pelam de medo de mim, porque eu digo assim, que eu vou fazer uma música pra ti. Eles já sabem, a gente não sabia. Eles já sabem. A gente só curtiu a música. É que pra vocês eu tô no nível lindo. A gente achou tudo lindo. É que eu tô no nível da homenagem. Se tinha um recado incutido ali, a gente não entendeu. Eu tenho mensagens subliminares que eu trago o tempo inteiro, mas no nosso grupo é um nível de homenagem ainda. Agora eu convivo mais tempo, daí ali eu consigo me expressar pelo viés da arte, mas tipo dando umas rosnadas. Então eles têm muito medo que eu faça uma música para eles. Mas assim, é o jeito que eu consigo expressar, tipo, eu considero que os meus problemas eu consigo resolver através do bom humor. É uma estratégia minha, porque eu teria a opção de ou chorar, me descabelar para tentar resolver alguma coisa, ou me acomodar com aquele problema,
ou eu ver o lado engraçado, o lado bom, o lado do aprendizado disso tudo. E eu tenho uma facilidade de transformar em humor, então eu dou risada do que os outros fazem de errado pra mim. E transforma em música, se cuidem, hein? Cuidado se vocês receberem uma música aí, ó. E se quiserem encomendar, é só me passar as características da pessoa, as ações que elas já cometeram com vocês, que eu vou lá e... Muito bom. Olha, é uma estratégia delicada para dar um toque educada, aí, né? Exato. Olha, e sabes que agora tu falou sobre essa escuta, também uma escuta, para que você escreva, se expresse, você primeiro tem que escutar, ler, absorver algumas coisas. O brabo é quando, como tu disseste, eu absorvo muito energia. E aí lidar com isso, né? Me parece também que essa escuta e essa atenção sobre o que eu devo trabalhar, ela está muito relacionada à capacidade de a pessoa ter a atenção, primeiro a atenção para consigo, para poder fazer essa escuta. E eu, esses dias, agora no programa Companhia CDN, nós estamos hoje no dia 6, tá, pessoal, gravando este programa. Foi no dia 5 de junho, eu recebi o Thiago Trindade, que é um pesquisador da UFSM, um doutorando, e ele pesquisa a desconexão, o detox digital. E me lembrei da pesquisa dele para trazer para cá, porque nós estamos, em geral, hiperconectados, muito atentos às demandas da vida, do trabalho, da relação com as pessoas. As demandas de fora. De fora. Olhar para a gente, Exato. né? E se enxergar, porque a gente não vai conseguir se transformar intimamente sem se ouvir. Sem se olhar. Exatamente. E é dolorido. Então, o que a gente costuma fazer na maior parte das vezes? A gente olha o outro, né? Até com mecanismos de fuga. Deixa eu dizer uma coisa, Dani, que eu acho que tu trouxeste uma palavra que é a chave nesse processo. Como é que eu vou saber no que eu preciso me transformar? O que é o meu calcanhar de Aquiles? O que é aquela coisa que pega mesmo, que impede que eu seja uma pessoa melhor? Dani falou uma palavra que é a chave, a consciência. A nossa consciência. Pergunte para a sua consciência. Ela não vai mentir. Ela, né, se você for verdadeiro e quiser mesmo melhorar e acertar, ela vai te dizer. E outra coisa, que é uma coisa que eu confio cada vez mais, cada um dá um nome diferente, tá? Eu vou chamar aqui de intuição, né? Dependendo da religião, vai dizer que é o anjo da guarda, sexto sentido, que é o sexto sentido, que é o mentor espiritual, mas confie na sua intuição. Se você estiver realmente conectado, querendo muito melhorar, fazendo disso um propósito de vida, você vai ter as respostas. Não tem como não ter. E tem uma coisa muito interessante também, meninas, que é a questão do pensamento, né? O pensamento, ele nos faz muitas vezes acreditar naquilo que a gente visualiza, né? Porque o pensamento nada mais é do que tu visualizar uma cena que não aconteceu ou que já aconteceu, né? E a gente sofre ou por antecipação ou por algo que já aconteceu. E como que a gente consegue brecar esse pensamento? Eu sou um ser humano. Seguido vem pensamentos assim na minha mente, tipo de destruição, pensamentos destrutivos, pensamentos, mas se, por antecipação, né? Mas se o fulano fizer isso para mim, eu farei determinadas coisas. Então, a gente ter consciência do que a gente pensa para não tomar decisões impulsivas para agir e depois se arrepender. E eu sou uma pessoa que eu aprendi, nos meus silêncios, controlar meu pensamento. Então, quando vem uma coisa assim, ruim, de antecipação de algo que não aconteceu ainda, que esse que é o pior de controlar, eu começo daí, eu tenho estratégias de orar, e orar para mim é eu falar comigo mesma, ou falar com Deus e dizer assim, não, isso não me pertence, eu não tenho que pensar coisas ruins, eu vou me acalmar, daí eu escuto uma música. Aí eu tenho estratégias, eu escuto uma música, ou eu começo a cantar, ou eu começo a saltitar, e a atividade física é uma das coisas que ajuda a gente a se reconectar com o nosso corpo e com a nossa mente. Mas olha só que interessante, eu que gosto dessa questão da autoconsciência, estou estudando, né? Estar aqui agora, mas o aqui agora é reconhecer todos os meus lados, a minha luz e a minha sombra, e reconhecer, claro, que existe o interior e o exterior. Agora, este tipo de pensamento negativo que muitas vezes vai contra teus valores, vai contra tudo que tu aprendeu como bom, isso nós costumamos julgar. Isso que tu falou agora, é o que a tendência
né? Sim, a gente tem esse pensamento É a tendência. destrutivo o tempo inteiro, né? Não, E a tendência é julgar. Julga. Mas sabe que de tanto eu ir atrás disso, mas por quê? Porque todo mundo tem isso em algum momento da vida. Vai acontecer. Eu penso mal de mim, ou de alguém, ou de uma situação, e nem aconteceu. E nem aconteceu. Nem vai acontecer. Mas aceitar. Eu fiquei chocada quando eu digo... Eu li assim, eu digo, mas como assim aceitar esses pensamentos? Eles não me refletem. É o que a Fábio mas, falou. na verdade, refletem a tua sombra. E é preciso acolher, como disse a Fábio, a sombra. Porque daí tu realmente... Eu tenho uma amiga que diz, reconhece. chama a tua sombra. Chama esse sentimento para sentar contigo, tomar um chá, conversa com ele. Claro. Faz uma música pra ele. Não bota ele porta fora, não expulsa ele da tua casa. Ele vai voltar Ele vai armado. voltar. Na verdade, é o jeito que a gente lida com as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. A gente tenta a vida inteira consertar determinadas, ajustar determinados parafusos, mas a gente sabe que o sentido, eu pelo menos penso, que o sentido de viver é justamente tu tentar se reconstruir, se reconectar consigo mesmo, para tentar ser uma pessoa melhor, mas para si e não para o outro. Eu não faço alguma coisa dizendo assim, eu vou fazer isso para ficar bonita para o outro, não vou ficar bonita para mim. Se eu me sentir bem, as pessoas também vão se sentir bem com a minha companhia. Olha só, nós estamos quase finalizando, acredito. O Fernandinho me dá o tempo aí, o time. 3 minutos. Eu vou dar um exemplo e gostaria que vocês, se possível, dessem um exemplo de reforma íntima. Nesse sentido, era assim, ou eu reconheci isso e não quis e resolvi mudar e consegui. Uma coisa, esses pensamentos negativos, me veio esse gancho de exemplo. Eu tinha desde pequena, eu lembro isso, muito medo mesmo de perder as pessoas que eu amava, que eu amo. E eu não entendia aquilo. Me vinha na cabeça acidente, me vinha qualquer coisa relacionada a meus pais. Como eles poderiam morrer a qualquer momento. E aquilo me angustiava. E claro, uma criança, 5, 6 anos, sei lá, a idade que eu tinha, né, na época, eu dizia pra mim mesma, mas o que é isso? Uma vez eu falei pra mãe. E ela disse, não, meu amor, tá tudo bem, não fica assim. E quanto mais ela me dizia, tá tudo bem, não fica assim, o mais eu pensava. Veio a minha irmã e nossa, aí eu queria muito ela, pedi muito uma irmã. Sonhava também, sonhava acordada, né? Tinha pesadelos acordada, que a minha irmã morria. Gente, aprendi que eu deveria aceitar aquilo e que não era da minha vida, tava passando por mim. E pra ti, Fábio? Ai, gente, é tanta coisa. Mas acho que uma coisa que eu acho que a partir dali as coisas começaram a ficar mais leves para mim. Eu tinha muita dificuldade, isso já faz um bom tempo, tá? De reconhecer que eu estava errada. Que foi por minha causa que aquilo aconteceu ou deixou de acontecer. Hoje eu acho que isso também é problema, tá? Não estou dizendo que é o ideal. Eu às vezes acho que eu fui para o outro extremo. Hoje eu tenho uma facilidade enorme de dizer, isso foi minha responsabilidade, isso fui eu que esqueci de fazer, fui eu que não ponderei, mas assim, acho que até não é bom, tá, gente, ir para o outro extremo. Tu tá no extremo que tu não reconhece que erra e depois tu vai para o outro que tu assume todas as responsabilidades. Não é bom. A gente precisa achar, então é mais leve a gente estar na outra ponta, de enxergar sempre a tua responsabilidade em cada fato que o que te acontece ou que está em volta de ti. Eu acho que a gente sempre é responsável, mas eu acho que às vezes eu tiro um pouquinho a lição que é do outro. Acho que também pesa um pouquinho demais, mas isso para mim foi uma... Porque errar é da vida, gente. Nós somos seres errantes. Não somos seres acertantes, somos seres errantes. Então isso é do processo, isso é da vida, e por que a gente tem tanta dificuldade de encarar, né? De entender que nós todos aqui estamos para tentar acertar. E eu, bem rapidamente, vou dizer que eu me apegava demais às pessoas, e quando eu aprendi a pegar a mim mesma, eu descobri o sentido da vida, que a gente não se apega às coisas externas, a gente tem que se apegar a gente mesmo, se valorizar e descobrir a potência que nós temos. No momento que a gente faz isso, a gente consegue se relacionar com as pessoas sem se apegar. Olha só, ótimo. Fica aí de reflexão. E você? Você fez uma reforma íntima? Quer fazer? São algumas dicas aí para você começar, quem sabe. Obrigada pela sua companhia, até o próximo Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.